a gente já... Pessoal, então, boa noite. Abigail Torres, é uma alegria contar com a sua presença, a sua participação aqui na nossa disciplina, ainda que virtualmente, mas foi o que a gente conseguiu nesse momento, né? Para nós é muito importante, nessa disciplina de política social e seguridade social, ter a sua participação, trazer, contar, né, com o compartilhamento da sua experiência, né, e toda a militância que você tem em torno do SUAS. Então, eu também reforço aqui que é uma honra imensa contar com a sua presença, a sua participação. Vou passar para você, você fica à vontade para acrescentar aí informações sobre a sua mini-biografia, né, e também para fazer a sua fala, né, explanar acerca do SUAS. Mas, mais uma vez, muito obrigada e a gente espera te trazer pessoalmente, viu? Presencialmente. Bom, Edivânia, boa noite, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, de falar desse trabalho e dessa, realmente, uma militância histórica, né, que a gente tem no Sistema Único de Assistência Social. Eu trabalho nesta política pública, toda a minha carreira foi desenvolvida nesse campo, né? Eu comecei na assistência social em 88 como estagiária na Secretaria de Assistência Social de São Paulo e estou na área desde então, né? Então, estou perto de completar 40 anos na assistência social. E além da minha atuação, né, na política de assistência social, eu também venho atuando em diálogo com o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, né? Então, esses dois sistemas de políticas públicas são o meu campo de atuação principal, né? E quando a gente desenvolve uma carreira muito longa numa área, a gente já fez um pouco de tudo, né? Então, eu trabalhei diretamente na atenção à população, trabalhei em gestão, desde 2006 que eu acompanho o processo de implementação do SUAS no Brasil, com dois tipos de trabalho principal, né? Um é as consultorias para o Sistema Nacional, que são avaliações de serviços, apoio ao controle social, orientações técnicas, né? Esse tipo de trabalho que eu faço no âmbito nacional, e nos municípios e estados, acompanhando as equipes no que a gente chama de supervisão técnica, né? Que é uma dimensão da educação permanente no SUAS. E essa minha experiência, né, do acompanhamento, de um lado, da construção do ordenamento institucional de uma política pública e o acompanhamento do cotidiano, dos desafios, dilemas do cotidiano, que eu quero organizar aqui para conversar com a turma, né? Dizer que eu atuo também, né, no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, no Paraná. Trabalhei 15 anos em Santa Catarina, mas depois da pandemia não retornei a atuar em Santa Catarina. Trabalhei um período no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Trabalho no Distrito Federal, com a equipe do Distrito Federal. Então, enfim, é um pouco um diálogo, né, com muitas equipes que eu venho tendo por essa minha condição de ser consultora, né, de municípios. E aí, então, vou olhar para o trabalho profissional nesta política pública a partir de três elementos centrais, né? Quero conversar com vocês olhando a especificidade do trabalho da assistência social, né? Então, o que configura a natureza própria deste trabalho, nesta política pública, né? O que tem de distinção em relação a outros campos de atuação dos profissionais do serviço social. Quero olhar do ponto de vista também
de alguns desafios que se colocam na construção do trabalho profissional nesta política pública, né? Para a gente, então, a partir desta especificidade dos desafios, a gente poder dialogar. Quero também dizer que essa sistematização que eu vou fazer aqui com vocês está baseada num artigo recente que eu escrevi com a doutora Kelly Melati para o conjunto Cefes-CRES, né? O Cefes está fazendo um curso de pós-graduação e analisando, né, a atuação de assistentes sociais em políticas públicas, e em um dos módulos, né, sobre a atuação na assistência social, e eu e a Kelly, né, a Kelly foi até o último ano, né, presidente do Cefes, a Kelly é trabalhadora do SUAS também, como eu, foi minha aluna, inclusive, né, porque eu atuei bastante tempo na universidade, então a gente escreveu juntas sobre essa atuação. Então, vou falar um pouco baseada nesse artigo, tá? E depois eu mando o link disponibilizando esse material, tá? Então, eu queria partir de uma ideia de que, quando a gente está falando de trabalho em política pública, há uma especificidade que precisa ser compreendida, que é, quando a gente trabalha em política pública, a gente trabalha com o direito das pessoas. E trabalhar com o direito pressupõe alguns parâmetros que são definidos coletivamente. Eles não são definidos pelo juízo, pelos valores individuais, né, de cada profissional. Eles têm parâmetros que são objetivos definidos coletivamente. E para que o Estado reconheça uma questão como um objeto de política pública, e, portanto, algo que deva ser entendido como um direito, essas são questões que têm ampla expressão na sociedade. Para algo ser reconhecido como direito, há uma grande incidência desse problema na sociedade. Então, nós não estamos falando de casos individuais, tópicos aqui ou ali, nós estamos falando de situações que são demandas da sociedade, necessidades apresentadas na sociedade muito fortemente. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para uma demanda de política pública e o movimento do Estado ao reconhecer o direito, uma ação que gera, por consequência, é a necessidade do Estado entender o problema com o qual lida. Reconhecer a demanda significa conhecer a necessidade que está posta na sociedade. E isso é uma questão importante para nós, na assistência social, porque muitas das demandas com as quais nós trabalhamos e que são direito de proteção, são situações que estão invisibilizadas pelo próprio processo de desigualdade. Então, a assistência social tem um trabalho muito forte, muito necessário de reconhecimento do que constitui as necessidades a serem atendidas. À medida que analisa essas demandas, essas necessidades, uma política pública desenvolve metodologias compatíveis com essa demanda, proporcional ao impacto da demanda, né? Então, as tecnologias, as metodologias precisam ser capazes de enfrentar os problemas expressos na vivência das pessoas. E essa capacidade de desenvolver metodologia para lidar com as demandas sociais, na assistência social, tem dois campos de atuação. Uma é lidar com as pessoas diretamente que estão sofrendo os impactos da desigualdade, né? Então, a política de assistência social é uma política de proteção, logo ela lida com a vivência da desproteção. Né? Então, desenvolver metodologias para ser capaz
de compreender, acolher, escutar e acompanhar essas pessoas nos seus diferentes ciclos de vida. Um segundo movimento que é feito dentro da política pública é combater na sociedade as expressões daquele problema, né? Então, perceber quais são os encadeamentos que geram o problema para dizer para a sociedade, olha, determinadas formas de relação, determinados campos de atuação vai gerando violências, violações de direitos, e isso é inaceitável, né, em padrões civilizatórios de dignidade humana. Então, não só acolhe quem está vivendo aquela questão, mas também combate a reprodução dessa situação, dessas vivências na sociedade como um todo. E, por fim, uma política pública avalia o trabalho que faz para ajustar a sua atuação aos objetivos, né, gerados pela atenção à necessidade. Esse ciclo de política pública que passa pelo reconhecimento da demanda, o conhecimento de como ela se expressa, que passa pelo desenvolvimento de metodologias, que passa pela defesa dos direitos e pela avaliação, tem na assistência social 3 grandes funções. A função de vigilância, que tem a ver com conhecer a realidade e avaliar a atuação dos serviços. A função de defesa de direitos, que tem a ver com a nossa capacidade de combater práticas sociais que vão gerando violências e desproteções, e a função de proteção, que é, estrito sensu, ali, a atuação, o desenvolvimento de metodologia para a intervenção. Então, a gente, quando atua na assistência social, profissionais do serviço social, quando atuam na assistência social, atuam em qualquer um desses campos, quer seja na produção das informações, do conhecimento, sobre a realidade, sobre os serviços, instrumentos de avaliação, escuta, análise das condições e do percurso de trabalho desenvolvido, são profissionais que também atuam na função de proteção, atuando diretamente com a população, mas também são profissionais que atuam no controle social, nas campanhas, nas organizações de defesa de direitos. Então, esses 3 campos são campos de atuação profissional de assistentes sociais. Eu tenho uma preocupação muito grande na minha trajetória profissional de configurar e entender que assistência social não tem nenhuma categoria profissional como uma categoria central. O serviço social não é, do meu ponto de vista, na minha trajetória profissional, na militância que faço dentro dessa política pública, não é uma profissão central na política de assistência social. Política pública, o trabalho em política pública, ele é de natureza interdisciplinar. Então, não há nenhuma profissão que tenha prerrogativa sobre outras e que tenha um conjunto de resposta que seja predominante, que seja mais importante dentro de uma política pública. Isso eu gostaria muito de demarcar, porque das questões que vejo dentro desta política pública, há uma associação direta entre serviço social e assistência social, quase que como sinônimo de assistência social, o trabalho do serviço social. Muita gente, ao falar da atuação dos serviços de assistência social, fala do trabalho de assistentes sociais. Não, porque os assistentes sociais fazem isso, fazem aquilo. E eu quero insistir
que o trabalho social feito na política de assistência social é uma atuação interdisciplinar, com várias categorias profissionais reconhecidas como profissionais da assistência social, 14 categorias profissionais de nível superior, trabalhadores de nível médio e trabalhadores de nível fundamental. Então, até mesmo o contingente de trabalhadores e trabalhadoras que existe na assistência social, os assistentes sociais não são majoritários, né? Majoritariamente na assistência social são trabalhadores de nível médio e nível fundamental, tá? Eu estou fazendo essa demarcação aqui para dizer para vocês que quando eu daqui em diante, quando eu estiver falando do trabalho na política de assistência social, eu não estarei me referindo exclusivamente ao trabalho do serviço social. Eu estarei falando de características desta política pública em que várias categorias profissionais colaboram e respondem, dentre elas o serviço social, né? O serviço social compõe as equipes do SUAS, mas não há predominância de responsabilidade ou de capacidade institucional ou de capacidade de conhecimento desta categoria em detrimento de outras, né? Isso depende muito do quanto a gente foi desenvolvendo de leitura de realidade, de capacidade de responder, né, às necessidades coletivas e às demandas de uma política pública. Bem, então, pensando nessa natureza interdisciplinar do trabalho das equipes na assistência social, quais são as respostas de proteção que a assistência social tem? E aí, eu quero falar de um conceito que é muito caro para nós, que é o conceito de desproteção social. Nós trabalhamos na assistência social analisando que a vivência da desigualdade gera sofrimentos, gera uma incerteza, gera inseguranças. Então, o que um autor que se chama Adilson Moreira chama de dano existencial. A vivência da desigualdade gera um impacto que não é só um impacto redutor do acesso ao patrimônio material, mas é também um impacto redutor da possibilidade de desenvolvimento humano com dignidade, da possibilidade de projetar horizontes, da possibilidade de circular nas cidades com segurança, da possibilidade de acesso a bens culturais, de acesso a patrimônio cultural, então, de acesso à educação. Então, quando a gente está falando de desigualdade, nós estamos falando de grupos impactados por uma estrutura social bastante hierarquizada, bastante enrijecida, como é da sociedade brasileira. E há vários autores que vêm estudando a especificidade da desigualdade no Brasil para apontar que ela tem nuances, matizes, forma de organização e de estrutura muito própria, bastante violenta, porque muito assentada na negação da desigualdade, na ideia de que quando as pessoas se esforçam, quando elas se mobilizam, elas podem mudar a sua própria vida, né? Basta ter esforço, basta ter empenho, e essa égide da meritocracia, muito assentada nos privilégios de alguns poucos, com exploração de muitos, faz com que, então, haja uma expectativa de que a proteção seja impulsionadora de protagonismo individual, né? Da ideia de soluções individuais, com orientação para o trabalho,
com orientação para os cuidados dos membros da família, etc. Né? Então, essa ideia da desproteção como possível de ser combatida com esforços pessoais e individuais é uma ideia que permanece pairando em muitos campos de política pública, mas na assistência social em especial. Há sempre essa lógica de que se vai fazer uma atuação para impulsionar mudanças e estimular e mobilizar as pessoas para produzirem mudanças em suas próprias vidas. E o debate que fazemos na assistência social vai olhando para o sofrimento que decorre da desigualdade como uma produção deliberada da sociedade brasileira, intencional. Não é acaso que nós temos desigualdade, não é porque aconteceu um problema, é uma ausência de sorte, sempre acontece com as mesmas pessoas. Não, há uma arquitetura socioeconômica que vai gerando essa forma de organização e todo um discurso que orienta a sociedade brasileira para acolher a desigualdade como algo natural, espontâneo, é assim mesmo que é. E aí essa perversidade do não reconhecimento de que as oportunidades não estão distribuídas igualmente na sociedade vai impactar muito na política de assistência social, que é uma política muito marcada pelo cunho conservador, pelo cunho filantrópico, né? Toda uma história de ausência de responsabilidade do Estado na produção de resposta a essas situações. Então, é uma política, tudo isso para dizer que nós estamos falando de uma política que determinantemente lida com as expressões da desigualdade. E as expressões da desigualdade na sociedade brasileira estão marcadas por questões raciais, por questão de gênero, né, por toda a intolerância, todos os crimes de ódio, toda a dificuldade vivida por alguns grupos considerados inferiores, né, dentro da sociedade, porque a diversidade na sociedade brasileira, que é um patrimônio da sociedade brasileira, é tido como instrumento, mecanismo, ferramenta para subordinar pessoas, desqualificar pessoas, humilhar pessoas. Então, a vivência da desigualdade marca o que um núcleo aqui da PUC de São Paulo, um núcleo da psicologia social, o Nexim, que é um núcleo que estuda essa dialética entre exclusão e inclusão, chama de sofrimento ético-político. O sofrimento decorrente da desigualdade, ele é ético porque ele está no campo dos valores, ele tem a ver com uma hierarquia de quem vale mais na sociedade, e ele é político, porque ele está associado à disputa de poder, né? Então, essa ideia do sofrimento ético-político como configurar o sofrimento vivido pela desigualdade, pela violência racial, pela violência de gênero, pela homofobia, pela xenofobia, tem padrões relacionais que vão sendo demarcados nessas vivências. Bem, pensando assim, então, pensando que nós estamos falando de uma política pública que tem responsabilidade para lidar com a desigualdade e a desproteção, como uma responsabilidade pública estatal, qual é o campo de atuação, como é que configura a organização desta política para responder a essa construção histórica da desigualdade, alimentada cotidianamente por uma série de dutos que vão oxigenando a desigualdade, que é uma
uma vivência muito intensa para muitas pessoas no cotidiano dentro das cidades, né? Então, a assistência social se afirma como uma política de seguridade e que tem seguranças socioassistenciais para produzir. A resposta dela são seguranças para as situações de insegurança. Essas seguranças têm quatro características, digamos assim, tem quatro ênfases principais. A primeira ênfase é que é muito forte na política de assistência social, como resposta de proteção, mas também como método de atuação, a segurança de acolhida. E a segurança de acolhida na assistência social tem a ver com a capacidade das equipes de, diante da realidade, diante da narrativa das pessoas, reconhecer nas suas narrativas, na sua exposição de queixas, demandas da política pública. Então, a ideia é, ao ouvir por que as pessoas buscam um serviço público, ou ao buscar as pessoas, buscar se encontrar com as pessoas e recuperar a trajetória delas, a narrativa delas sobre sua própria história, identificar ali marcadores que vão traduzindo essa vivência da desproteção, da desigualdade, como determinadas situações, determinadas circunstâncias que essas pessoas trazem para essa discussão. Então, olhar, acolher a narrativa das pessoas, se responsabilizando pelo cuidado, pela divisão de responsabilidades, pela reparação aos danos vividos pela violação do Estado, pela sua omissão ou pela sua atuação direta. O Estado tanto viola direitos quando se omite, quando ele se paralisa na sua inação, mas ele viola direitos também quando ele atua por seus agentes, ignorando os direitos das pessoas. O segundo campo de atuação, de segurança de assistência social, que configura a resposta esperada a essa política pública, mas também metodologia de trabalho, é a segurança de convivência comunitária, territorial e familiar. A ideia da convivência como uma resposta do Estado à violação de direitos não tem nada a ver com uma ideia de uma sociedade harmônica, em que não haja conflitos, em que as pessoas têm alegria e prazer de estar juntas. A convivência tem a ver com padrões de dignidade, padrões civilizatórios respeitosos entre as pessoas, que acatem a humanidade das pessoas na sua diversidade. Então, não se reconhece, ao discutir a convivência social como resposta de proteção do SUAS, não tem nenhuma ideia de uma idealização das relações. Ao contrário, se reconhece nesse debate toda a questão de conflitos dentro da sociedade, de interesses distintos, mas se reconhece também que o Estado é responsável por produzir formas de convivência respeitosas, admiradoras da diferença, porque os pactos legais, institucionais, assim estabelecem do ponto de vista da valorização da humanidade na sua diversidade. A terceira segurança com a qual a assistência social trabalha é a segurança de autonomia. E a autonomia na assistência social não tem relação com não frequentar serviços ou não usar serviços de assistência social. A segurança de autonomia tem a ver
com capacidade de compreender os contextos em que se vive, de ter acesso à informação, de tomada de decisão sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas com quem se relaciona, tomada de decisão nos serviços. Então, tem a ver com essa capacidade do serviço de respeitar as pessoas nas suas decisões, na sua fala, na sua trajetória. Segurança e autonomia tem tudo a ver com participação em serviços públicos, né, que é uma resposta de qualidade esperada da assistência social. Essas 3 seguranças que eu estou mencionando, a segurança de acolhida, a segurança de convivência e a segurança de autonomia, são formas de organização do trabalho em serviços de assistência social. Os serviços de assistência social trabalham com relações. Então, nós somos profissionais que analisam relações, expressões da desigualdade nas relações, para, por meio de relações, combater essas vivências na trajetória de vários grupos dentro da sociedade. A 4ª segurança que a assistência social opera é a segurança de renda. E essa segurança de renda, de rendimentos, em padrões de dignidade humana, é operada por benefícios. Então, o trabalho na assistência social em serviços não é trabalho de distribuição de benefícios. Nós não trabalhamos nos serviços na lógica de analisar quem deve ou não receber benefícios. Nós não fazemos na assistência social, ou não deveríamos fazer na assistência social, análise da renda das pessoas para acesso à proteção. Os serviços atendem situações que estão configuradas como situações de violação de direitos pela hierarquia social. Então, nós trabalhamos com situações relacionadas à violência, nós trabalhamos com situações relacionadas à exploração do trabalho infantil, à exploração do trabalho em situação análoga à escravidão, trabalhamos com situações de população em situação de rua, situações de abandono, situação de isolamento, apartação territorial, conflitos, são várias situações configuradas na assistência social como responsabilidade de provisão desta política pública, e várias dessas situações não têm nada a ver com ter ou não acesso à renda. A situação de violência contra mulheres na sociedade brasileira é uma situação epidêmica e que não tem nada a ver com ter ou não renda, ter ou não trabalho. Aliás, em muitas situações, é no ambiente de trabalho que a violência se coloca, né? Então, provisão de serviços e provisão de benefícios são 2 tipos de trabalhos diferentes. Quando a gente está configurando o trabalho em serviços, esse trabalho que é feito por equipes, nas unidades de assistência social, as unidades de proteção básica e especial, que tem toda uma organização desse sistema, quando nós estamos falando desse trabalho, nós estamos falando, então, que estamos lidando com expressões nas formas que as pessoas são tratadas dentro da sociedade, nas suas relações familiares, nas suas relações nos territórios e nas suas relações em serviços públicos. A gente trabalha com esses 3 tipos de relação. A gente trabalha com expressão de violência institucional, que ocorre pela atuação dos mecanismos de segurança, mas também violência nas unidades de ensino, violência nos serviços de saúde, violência obstétrica, que é muito presente nos serviços de saúde, especialmente contra mulheres negras, a violência
em serviços de assistência social, a violência em serviço de acolhimento. Então, nós trabalhamos com expressões da violência no âmbito do próprio Estado. Essa é uma das principais violações com as quais a gente lida, né? Tem toda uma complexidade de reconhecer o impacto disso, de reconhecer a responsabilidade dos agentes públicos, mas essa é uma dimensão muito importante. O outro tipo de violência que a gente trabalha, outro tipo de expressão de desigualdade relacional que a gente trabalha é com os territórios. As cidades são desiguais, de onde as pessoas vêm, elas são tratadas de forma diferente a partir da sua origem de território. E, por fim, a gente trabalha com as relações familiares, as relações afetivas, as possibilidades, né, das pessoas terem vínculos de proteção, relações com as quais podem contar nas suas famílias, nas suas relações pessoais ou não. De modo que há uma orientação na assistência social sobre como é que a gente foi configurando esse trabalho com relações. E nós afirmamos, então, na assistência social, que quanto mais relações as pessoas podem contar ao longo do ciclo de vida, mais protegidas elas estão. Então, nossa preocupação na assistência social é ampliar o espectro de relações com as quais as pessoas possam contar, sejam elas do campo afetivo pessoal, sejam elas do campo das instituições, né, o acesso a serviços públicos, ou sejam elas relações de vizinhança, relações de pertença territorial. Então, o nosso trabalho é um trabalho de olhando que a vivência da desigualdade, a vivência da desproteção vai esgarçando os fios que sustentam as pessoas, os fios que são ancoragem para as pessoas na vida. E aí, uma política de proteção vai reconstruindo esses fios ou vai trazendo outras relações para ir sustentando essa diversidade de relações com as quais as pessoas possam contar. De modo que, na assistência social, relações para nós são o produto do nosso trabalho. Nós analisamos relações micro e macro sociais para produzir relações de proteção para que as pessoas possam contar ao longo da vida com referências, com outras possibilidades de relação que não somente, né, o restrito ali à sua família. Essa forma de... Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Esses vários elementos que eu estou trazendo? Depois a gente vai desdobrando alguns que não tenham ficado muito nítidos, tá? Então, mas só recuperar o raciocínio que eu estou fazendo. Fiz um primeiro raciocínio para configurar 3 funções da assistência social. A função de proteção, de vigilância e de defesa de direitos. A partir desse ciclo de como é que o trabalho vai funcionando no reconhecimento de demandas. À medida que reconhece as demandas como desproteção, a política de assistência social produz seguranças como proteção, né? E produz 4 seguranças, 3 associadas aos serviços, autonomia, acolhida e convivência, e uma associada a benefícios, a transferência de renda, né? Que é a principal forma de entrega de benefícios na assistência social do ponto de vista legal, porque não necessariamente é transferência de renda o benefício majoritário. E agora eu estou analisando com vocês, olhando para essas seguranças, um outro aspecto que para nós é muito caro, quer dizer, como é que se expressa a proteção, né? E para nós, a proteção se expressa nessa lógica das pessoas terem redes, vínculos, diferentes relações com as quais elas possam contar ao longo do ciclo de vida.
para falar desses vínculos que são produzidos no trabalho, nós, na assistência social, temos estudado alguns autores que vão falar dessas construções sociais, do que as relações produzem nas pessoas. E o principal autor que a gente tem usado para configurar o que as relações produzem é o Axel Honneth. O Axel Honneth é um filósofo da Escola de Frankfurt, da última geração da Escola de Frankfurt, que tem um debate sobre teoria do reconhecimento. E, a partir, então, da vivência, né, dos conflitos na Europa relativos aos movimentos migratórios e às violências decorrentes dessa forte desigualdade nos países centrais da Europa, e a Alemanha, um deles, né, muito, muito forte, todos os conflitos na Alemanha associados à migração, um dos países que ficou bastante aberto durante um período, agora mais fechado, vivendo e acompanhando esses conflitos, é que o Axel Honneth configura algo que ele afirma que a luta contemporânea é uma luta pelo reconhecimento da humanidade de vários grupos. Então, o debate que se instala é um debate de vários grupos considerados no planeta como grupos inferiores que são passíveis de eliminação, que são passíveis de extinção, de extermínio, lutando para serem reconhecidos na sua humanidade e serem respeitados no seu desejo e no seu direito à vida, né? Então, há todas as disputas, as lutas, as militâncias para assegurar que essa vida seja preservada com dignidade de todos esses grupos. Então, esse autor, quando ele vai analisar essa luta pelo reconhecimento, ele vai estudar alguns padrões relacionais, e aí ele vai entrar nesses 3 campos. Ele diz que as relações afetivas produzem nas pessoas o sentimento de autoconfiança, né? Então, as pessoas amadas são autoconfiantes, elas têm uma dignidade, né, que decorre dessa relação de ser importante para os demais, né? E ele estuda essa questão dos vínculos afetivos a partir da produção do Winnicott, né, que é um psiquiatra infantil inglês, britânico, e ele estabelece um outro padrão relacional, que é a relação que se estabelece com os serviços públicos, e na relação com os serviços públicos, ele diz, quando as pessoas são respeitadas nos serviços públicos, quando elas são acolhidas nos serviços públicos em suas necessidades, as suas necessidades são reconhecidas como responsabilidade coletiva e pública, essa vivência transfere para as pessoas a sensação do autorrespeito. Cidadãos, cidadãs se sentem respeitadas nos serviços, quando os serviços explicitam, não só do ponto de vista do seu discurso, mas do ponto de vista da sua atuação, quando os serviços explicitam que eles existem para responder à necessidade das pessoas. E, por fim, um terceiro padrão de relação que o Axel Honneth estabelece nos seus estudos sobre teoria de reconhecimento é o padrão de estima social. E ele diz que a estima social é possível quando as pessoas são tratadas dentro da sociedade, sendo respeitadas na sua característica, no seu sotaque, no modo de se vestir, no modo de se portar coletivamente, no modo de circular dentro da sociedade, se tem ou não tatuagem, então, se tem características predominantes hétero, homo, trans,
essa expressão dos corpos na sociedade, tidas como legítimas, respeitáveis, admiráveis pela própria diversidade. Isso gera nas pessoas o que ele chama de uma estima social, que não tem nada a ver com autoestima, né? A discussão de autoestima tem outra base de discussão. Então, estou falando disso para dizer que um objeto importantíssimo para a política de assistência social é conhecer o impacto das relações, não somente as relações macrosocietárias, mas especialmente as relações microsociais no cotidiano vivido pela população. Então, para nós, é muito caro como é que na trajetória cotidiana, nas vivências dentro dos territórios, se estabelecem resistências, se estabelecem lutas, se estabelecem redes de solidariedade, mas também se estabelecem as vivências de isolamento, de abandono, etc. Então, conhecer esse emaranhado, essa complexidade de como essas trajetórias se estabelecem, é um objeto do nosso trabalho, porque a ideia é que quanto mais a gente conhece as relações, mais a gente pode se portar, do ponto de vista da responsabilidade estatal pública, como um órgão ou como unidade que vai produzindo fortalecimento das relações de proteção, de admiração, de reconhecimento, as relações democráticas e substituição, interrupção ou ressignificação das relações que geram violência, desproteção, abandono, etc. Então, digamos que essa capacidade de analisar relações, de reconhecer trajetórias e de trabalhar com relações é o objeto central dos serviços de assistência social, é para essa finalidade que o trabalho social existe. Há, por fim, alguns desafios muito próprios da atuação na política de assistência social. Eu vou destacar alguns aqui, 2 ou 3 desafios, para, então, poder ouvir um pouco vocês, o que parece estranho, o que vocês acham que precisaria ser um pouquinho mais detalhado ali, aberto, para que seja possível melhor compreender a natureza desse trabalho. Então, alguns desafios. O primeiro desafio é que o reconhecimento da responsabilidade pública pela proteção pressupõe uma capacidade de atuar isento de julgamento. Então, é uma política que lida com trajetórias de desproteção, reconhecendo a responsabilidade de Estado nessas trajetórias e, portanto, não responsabilizando ou não culpando as pessoas pelas vivências, pelas experiências que a desigualdade traz. Isso é um desafio importantíssimo na assistência social, porque tudo que se construiu coletivamente na assistência social na sociedade brasileira, tudo que se construiu na sociedade brasileira é um ódio às pessoas pobres, um ódio às pessoas que vivem a desigualdade, uma justificativa das expressões de desigualdade, tirando a humanidade das pessoas, né? Então, muitas vezes, ou há um sentimento de pena, né, dos coitados, dos desvalidos, ou há um sentimento de ódio. Essas pessoas são acomodadas, essas pessoas não querem se desenvolver. Então, os profissionais, eles estão formados nessa sociedade, né? Não é a formação universitária que consegue combater todos os valores
conservadores que estão presentes na sociedade. Então, muitas vezes, os profissionais vão atuar numa política de assistência social e rapidamente esquecem os pactos da profissão, o código de ética, o projeto político da profissão e passam a julgar as pessoas, né, e a tomar medidas que tornam as pessoas mais desprotegidas e mais violentadas. Um outro elemento muito importante nessa atuação na assistência social, que vem se configurando muito como um desafio, é que nós só trabalhamos com questões coletivas na assistência social. Elas têm expressão em amplos grupos dentro da sociedade, né? Nós lidamos com questões que impactam muitas pessoas, de modo que as metodologias de trabalho na assistência social precisam ser metodologias voltadas à questão coletiva, né? Estratégias que fortaleçam a dimensão coletiva do trabalho. E eu estou falando isso nessa chave como um desafio, porque é muito comum uma atuação muito individualizada na assistência social, né? Em que cada pessoa é atendida individualmente, entrevistada, escutada, eu ponho aspas porque, do meu ponto de vista, a escuta não é uma entrevista, né? A escuta é um processo de trabalho que tem contida nela várias e diferentes ferramentas, mas passa muito essa ideia de que ouvindo as pessoas, entrevistando as pessoas, a partir daí se estabelece soluções e orientações para a vida das pessoas. E aí eu acho que tem um outro desafio, que há muito uma lógica de que na assistência social se orienta as pessoas para a mudança de atitude e comportamento. E a orientação não cabe a quem está vivendo desigualdade e injustiça por força da organização da sociedade. Então, o que precisa ser feito é mudar as condições em que as pessoas estão, não orientar para que elas mudem seus comportamentos, achando que ao mudar seu comportamento, elas vão mudar as situações que elas estão vivendo, né? Então, só é possível haver mudança quando as condições em que elas estão são mudadas, né? Porque a desigualdade vivida não é gerada pelo comportamento das pessoas, né? Então, aí há um outro elemento de desafio. E a outra coisa, o último elemento que eu queria destacar de desafio é reconhecer que o trabalho na assistência social, ele não é um trabalho espontâneo, emergencial, que as pessoas ficam ali sentadas esperando o que aparece, olha e dá uma solução para aquilo e chama o próximo. É um trabalho planejado para ser continuado, para construir o que a gente chama na assistência social de referência. Na assistência social, os nossos principais serviços, eles são relativos a centros de referência. A gente tem centros de referência de proteção básica, centros de referência de proteção especial, centros de referência para a população em situação de rua, centros de referência para atenção à mulher. Então, a ideia de referência, de construir referência para as pessoas saberem onde buscar, não é uma lógica de eu atendo em caminho, mando para algum lugar, né? Então, predomina na proteção de assistência social a ideia da referência e do acompanhamento. E aí eu estou dizendo isso para dizer que é um desafio muito grande na assistência social e pouco vivido a ideia de que o trabalho seja planejado para as equipes, mas é inescapável que seja assim. O trabalho precisa ser planejado para lidar com os desafios, com os problemas identificados, para que ele tenha algum resultado, né? E, via de regra, há uma queixa muito presente na assistência social
de que é um trabalho que tem muitas demandas, que é um trabalho que não é possível ser planejado, que é um trabalho de enxugar gelo, né? Então, há toda uma discussão e uma queixa em torno disso, e que eu, particularmente, com muitos anos acompanhando e tendo também muitos anos atuado diretamente da atenção à população, eu entendo que há muito mais uma dificuldade de organizar planejamento e de pensar os processos que vão ser desencadeados do que propriamente um excesso de demanda que impeça que isso seja feito, né? Então, é um ciclo vicioso, né? A gente diz que não tem tempo para planejar e vai respondendo às demandas de forma espontânea, e isso vai desqualificando cada vez mais o trabalho, e aí é mais difícil de planejar. Então, esse ciclo não permite, então, previsão de mudança de curto prazo, né? Bem, acho que esses elementos que eu queria trazer para a gente conversar um pouco sobre a experiência de vocês, enfim, sobre as dúvidas que vocês têm sobre essas questões que eu estou trazendo, tá? Então, pensar que é um trabalho que lida com relações, um trabalho que precisa ser planejado, e que não é um trabalho espontâneo de resposta imediata, né? Acho que e é de natureza interdisciplinar, né? Acho que esses elementos são estratégicos, assim, e eu fico à disposição para vocês levantarem as questões que quiserem para a gente conversar. Estou super à disposição. Obrigada. Abigail, a gente que agradece, eu acho que é uma grande aula, né, com vários elementos para a gente compreender a política de assistência, mas numa perspectiva muito ampliada, né, que aborda, inclusive, esse trabalho no cotidiano das equipes, né, essa percepção, as relações sociais produzidas, né, através desse trabalho, dessa percepção. Então, muito obrigada, Abigail. Eu acho que contempla muito o ciclo aqui de formação, né, de busca, inclusive de compreender melhor, né, as políticas de seguridade social, e incluindo a assistência, e com esse destaque para o trabalho profissional. Então, mais uma vez, obrigada. Então, vamos abrir, gente, agora para vocês poderem, né, também falar, trocar. Podemos fazer assim, Abigail? Fazer uma rodada de perguntas? Sim, sim. Desejo que dê certo, estou à disposição. Tá bom, vamos lá. Quem gostaria? Se apresenta, Abigail. Vem em cima da cadeirinha do coisa, do João, ele saiu. Tá preso aí. Boa noite, professora. Obrigada por toda a aula aí. Eu queria entender um pouco mais, a professora fala que é militante, né, das suas, e aí eu queria entender um pouco mais na questão agora eu esqueci a palavra. Dos conselhos e desse momento, né, das conferências. Da participação? Isso, da participação, tanto dos profissionais quanto dos usuários, né? Entender um pouco mais dessa relação. Obrigada. Podemos fazer um bloco, Abigail? De umas 3 perguntas? Acho melhor, né? Que aí a gente vai vendo o que tem de conexão entre elas, né? Tá. Então, obrigada, Tamires. Quem mais, gente? A Isabela. Você quer falar? Você quer esperar para fazer outro bloco? Tá. Não, você, eu quero deixar eles falar com você. Tá. Alguém mais, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Ravi, quer vir aqui na frente? Como a gente está gravando, eu acho que foi Também que a Bárbara está coordenando aí.
sou Rabi. Eu queria perguntar em relação à questão da autonomia, né? Porque eu acho que conversa um pouco, várias questões que você falou, né? De algumas violências nos serviços públicos e em relação à orientação de mudança de comportamento, porque eu vejo muitas vezes que simplesmente a orientação de como funciona, de como ter acesso àquele direito, muitas vezes não vai ser o suficiente para garantir que a pessoa tenha acesso, né? Porque tem outras questões, tem questão de locomoção, de disponibilidade. E aí uma questão também que eu percebo muito é até uma questão de comunicação, de como eu chego em tal serviço, né, e peço alguma coisa, aí é a questão da violência, né, do serviço. E da orientação de mudança de comportamento, porque às vezes é falar, você vai ter que chegar e pedir dessa maneira, porque senão você não vai ser atendido, sabe? Aí eu fiquei meio pensando sobre isso, assim. Então, alguém para a gente fazer um bloco de 3 questões? Eu. Aqui? Mas é mais sobre a prática, assim. É uma pergunta importante. Oi, Se apresente. Eu me chamo Thalita. Eu vou fazer uma pergunta relacionada mais à prática do dia a dia. Porque nos campos de estágio que eu estou atuando, tem muitas equipes de muitos profissionais. Qual que é o campo? Então, eu estou na Secretaria de Ação Social, mas eu já fiz consultório na... Então, está na rua e Secretaria Municipal de Assistência, só para eu saber. Então, lidava com médicos, psicólogos, enfermeiros. Então, como você disse que é um dos desafios da profissão, a gente se organizar para realizar o melhor atendimento aos usuários, como você se organizaria com outros profissionais também que vão estar ali no seu campo de atuação? É isso. Questão do planejamento. Isso. Obrigada. Abigail, você acha que fecha a rodada nessas 3 questões, que já estão bem amplas, né? Acho que estão boas, né? Vamos lá. Bom. Fica à vontade. Só fechar o Vou aproveitar essa questão trazida pela Thalita para dizer que, assim, a minha trajetória profissional, ela é toda em equipes interdisciplinares, né? Embora eu tenha trabalhado sempre na política de assistência social e na atenção aos direitos de crianças e adolescentes, eu nunca trabalhei exclusivamente com assistentes sociais, né? Agora mesmo eu trabalho com educação permanente e na equipe que eu trabalho, na equipe que eu coordeno, tem psicólogas, sociólogas, antropólogas, né? E assistente social. Nós somos uma equipe só de mulheres, né? Por isso que eu falei tudo no feminino, é um coletivo feminino que eu trabalho. Então, eu quero dizer que a atuação com outros profissionais é uma base para o avanço do conhecimento. A gente amplia a capacidade de leitura de realidade quando a gente tem capacidade de dialogar com outros campos do conhecimento. Quando e a atuação interdisciplinar, ela não parte do somatório dos saberes de cada área. Ela produz um novo conhecimento a partir da disponibilização dos saberes e saberes do ponto de vista conceituais, mas também técnico-operativos, né? A discussão de tecnologias, do que é mais adequado para atuar em determinadas situações. O que a professora Marilena Chauí, inclusive, chama de interconhecimento. É um conhecimento outro, que é produzido quando a gente está em diálogo com outros profissionais, né? Então, essa natureza interdisciplinar, ela é própria de política pública. Nenhuma política pública tem somente uma categoria profissional como possibilidade de resposta às necessidades com as quais elas atuam, porque todas elas atuam com situações multifacetadas, complexas, que entrecruzam várias vivências, né? Então,
Essa é uma questão, do meu ponto de vista, muito, muito basilar do trabalho do assistente social, da assistente social. E isso, para mim, não representa uma ideia de que nós não tenhamos campo próprio do conhecimento, ou nós não temos habilidades específicas, não é disso que se trata. O que eu quero dizer é que esses nossos saberes precisam estar à disposição das equipes no trato com as situações acontecendo na vida das pessoas. E esse acontecer da vida cotidiana, né, essa intensidade da vida pulsando, do sofrimento ali acontecendo, ele pressupõe que a gente disponha de diferentes ferramentas e conhecimentos para intervir, e isso só é possível no diálogo interdisciplinar. Então, o modo de diálogo entre profissionais não tem a ver com uma coisa que é muito comum a gente observar em equipes multidisciplinares, como se denominam na saúde, ou interdisciplinares, porque queremos que assim seja, né, na assistência social, e que você deve ter observado nos seus estágios, Thalita, que muitas vezes o modo disso se dá é numa lógica de o que cabe a esse profissional e o que cabe àquele profissional. Então, muito mais uma defesa corporativa de reservas de trabalho, né, de prerrogativas específicas, exclusivas, ao invés de pensarmos o quanto mais precisamos expandir nossos conhecimentos para responder à realidade e às necessidades instaladas na realidade. Então, não sei se consigo, com objetividade, responder o que você está trazendo, mas o que eu quero dizer é que, do meu ponto de vista, a gente parte sempre da necessidade de melhor conhecer as situações, as expressões de desigualdade com as quais a gente está lidando, e isso significa a nossa capacidade de analisar contextos sociais e históricos dentro das cidades, essa vivência desigual nos territórios da cidade, para a gente poder, e dentro desses territórios, as intensidades de vivência de desigualdade distinta entre mulheres pretas e mulheres não pretas, entre crianças e idosos, enfim. Então, a gente conseguir perceber, para trazer aqui só alguns exemplos, a gente conseguir perceber que a vivência do território, mesmo considerando a sua desigualdade, não é a mesma para todas as pessoas que lá estão, né? Então, essa capacidade de fazer essa leitura passa necessariamente por nós sermos capazes de analisar historicamente esses contextos, geograficamente, antropologicamente, né? Passa pela nossa capacidade de diálogo com a psicologia social. Então, um campo de conhecimento que a gente dispõe para poder melhor compreender os contextos em que nós estamos atuando, né? Essa defesa que eu faço, né? A outra questão que eu queria comentar, e eu tenho absoluta concordância e acho a elaboração muito bem feita, Mavi, que é isso mesmo. Orientar comportamento de pessoas não garante acesso a políticas públicas. E o movimento para ampliar acesso não é das pessoas, é da própria política pública. Então, nós, quando estamos atuando em política pública, a gente precisa eliminar barreiras de acesso. E essa discussão de barreira, ela está muito bem colocada no debate de inclusão de pessoas com deficiência. É uma das normativas que melhor conceitua essa construção de serviços que vão colocando barreiras para as pessoas acessarem, sabe? Quase que um jogo de obstáculo.
Então, ó, você tem, para vir, você tem que trazer esse e aquele documento, tem que vir tal dia que é o dia da triagem, tem que ligar para agendar a conversa antes, você está aqui pessoalmente, mas não dá para agendar pessoalmente, tem que ser por telefone, mas eu estou aqui, não pode agendar. Não, só por telefone, tá? Porque aí, por telefone, a gente vai pegando a sequência. Então, tem uma série de requisitos que vão sendo colocados, muitas vezes numa perspectiva de gerar tanto cansaço que as pessoas desistam do serviço público, né? E aí se mantém uma profecia já colocada, que são serviços que têm baixa qualidade, que são serviços que não respondem à necessidade das pessoas. A discussão de acesso é muitíssimo importante para nós, em serviço público como um todo, na assistência social, na saúde, e o que é assegurar acesso? Porque assegurar acesso não é só ter serviço. Assegurar acesso não é nem só ter vaga, é mais do que a vaga. É a garantia de que o direito vai ser tido como uma necessidade que precisa ser respondida. Então, o debate de acesso é um debate muito potente para a gente dialogar sobre responsabilidades públicas de proteção e garantias, né, de segurança com qualidade de vida. Então, é muito importante isso. Eu acho que tem uma lógica muito influenciada por essa onda, que eu nem sei mais se eu posso falar em onda, né? Acho que vocês que estão estudando mais os movimentos contemporâneos da sociedade podem analisar melhor o quanto isso está se tornando perene, né? e estruturante. Mas a ideia do conservadorismo de achar que a gente orienta para as pessoas atuarem de outros modos no mundo, vai isentando coletivamente a responsabilidade por assegurar outros padrões de relação das pessoas com o Estado, das pessoas entre si, né? Então, é muito potente isso. Eu queria até indicar para você um texto de um autor que é da saúde, é um texto até meio antigo já, mas que eu acho que deve ter uns 20 anos, acho que esse texto do professor Gastão Wagner de Souza Campos, junto com a doutora Roseli Campos, que é parceira dele, que chama Co-construção de autonomia, o sujeito em questão. Acho que é uma preciosidade esse texto para falar dessa relação de profissionais, ele é médico, sanitarista, né? Então ele não está falando de práticas de atuação de assistentes sociais, ele está falando das relações entre as equipes de saúde e o cidadão, cidadã, usuários da saúde. Mas é muito potente a discussão que ele faz sobre essa construção do sujeito. O sujeito trabalhador de política pública, ele é forjado, essa subjetividade ela é construída na relação com o cidadão e com a cidadã, né? Então, e a relação de cidadão, usuário de uma política pública se dá na relação com esse trabalhador e com essa trabalhadora. Então, acho que é bem interessante, sabe, essa forma de análise que ele coloca e que é bastante potente para a gente entender de que autonomia se fala, né? Então, ele fala da construção de sujeitos, né, nessa relação. E para nós é muito importante essa ideia, porque sujeito é quem detém a fala. E aí eu entro na discussão que a Tamires, né? Tá certo? Trouxe sobre a participação. E eu queria comentar que participação na assistência social tem tudo a ver com autonomia, tá? Porque participação na assistência social tem a ver com tomada de decisão, né? E a tomada de decisão
pressupõe um conjunto de informações, mas também pressupõe um conjunto de condições para que as decisões tomadas possam ser vividas, né? Então, tem a ver com escolha, mas tem a ver com capacidade de escolha. Na assistência social, a participação de cidadãos, cidadãs, de trabalho das equipes, é tida como uma diretriz, né? Então, participação para nós é direção do trabalho, é método de trabalho, é resultado esperado do trabalho, é indicador de avaliação de qualidade do serviço, né? As conferências e os conselhos são uma parte da participação, né? São uma expressão da participação e do controle social. Mas para que haja participação em conselho, para que as conferências sejam, de fato, mobilizadoras do debate sobre uma determinada área, é necessário que haja participação no cotidiano da atenção. Então, a democracia no sistema, numa capacidade de assegurar ou de ampliar os lugares de fala, de representação, os lugares de participação direta, as assembleias, as consultas públicas, a mobilização de diferentes agentes para avaliar a política de assistência social, são diferentes estratégias pensadas como parte do trabalho cotidiano, né? Então, essa ideia de convivência e autonomia está diretamente associada ao conceito de participação presente na assistência social. O conceito de participação, ele não é restrito, e o conceito de controle social, ele não é restrito ao momento da conferência ou ao momento da reunião do Conselho Municipal, né? Essa é uma institucionalidade. O conselho, a conferência, é uma participação institucional, mas para nós é necessário que haja mais do que a participação institucional. É necessário que a participação seja estruturante do trabalho, né? Seja basilar do trabalho. Então, é muito estratégico isso para nós. E não só do ponto de vista da participação organizada, das representações das equipes, dos trabalhadores e trabalhadoras, da representação de gestão, da representação de cidadãos, usuários, mas principalmente uma aproximação que se dá muito pouco entre a assistência social e movimentos sociais. Então, essa discussão de controle social passa pela sociedade olhando para o trabalho desenvolvido na política pública e dizendo se ela responde às necessidades sociais. E há grupos que têm direto interesse, né, ou deveria ter, não tem porque, inclusive, nem conhecem as responsabilidades da assistência social, mas há grupos que têm direta relação com essa política pública e que, organizadamente, poderiam cobrar mais qualidade, né? Então, essa discussão da participação, ela não é somente um debate sobre militância profissional, né? Mas ela extrapola essa ideia porque ela precisa compor o trabalho feito, né? Então, quando a gente diz que as pessoas são sujeitos ou são cidadãs, mas elas não têm reconhecimento da sua fala, da sua versão sobre si, é muito perverso, né? Porque é um discurso de cidadania sequestrando ou falando pelas pessoas, né? Ou dizendo que as pessoas precisam, necessitam, como deve ser, e sequestrando a capacidade delas próprias nomearem suas necessidades, seus desejos, suas expectativas em relação ao serviço, né? Então, a questão da participação também tem a ver com a discussão de autonomia para nós, e não é só exclusivamente nos momentos, né,
pontuais ali, a cada 2 anos de conferência ou em reunião de conselho. Precisa ser realmente do cotidiano do serviço, né? Para que esses espaços tenham outra representação, né? Obrigada, Abigail. Você acha que a gente consegue fazer uma rodada com mais 3 perguntas para encerrar? Olha, eu estou muito de boa, depende delas aí, como é que elas estão, se elas aguentam, se já estão cansadas. Eu estou tranquila. Que sala tão cheia, viu, Abigail? Eu estou achando que o pessoal vai querer ficar aqui até mais tarde, hein? Você fala isso? Então, a gente faz mais uma rodada, tá? Vamos lá, gente. Quem gostaria? Eu seria só apontamento, eu não faria pergunta. Não tem problema, Ana. Vem aqui. Ótimo. Tá, quando você tá aqui. Né? Dá para virar? Acho Boa que dá. noite, está me ouvindo daqui? Meu nome é Estou Ana Laura. ouvindo e estou te vendo. Meu nome é Ana Laura. Eu participei de uma formação em junho que ia falar com o pessoal do monitoramento e ele falou sobre o SUS e também sobre as seguranças. Então, quando você foi falando, eu consegui prestar um pouco mais de atenção, porque ele também falou da acolhida, da convivência, da autonomia e da renda, e ele citou você na fala dele. Então, para mim, ouvir você hoje foi como um complemento dessa formação que eu tive em junho, que ela perpassa muito no meu trabalho. Eu sou orientadora social, eu trabalho na política de assistência tem 3 anos. Então, eu trabalho no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com adolescentes de 13 a 17 anos. Então, algumas coisas que você me trouxe, eu consegui relacionar com o meu cotidiano de trabalho. Então, quando você traz das relações afetivas, eu lembro tudo que a assistente social trabalha nos pontos principais, que a maior parte tem sempre mulheres que comparecem, mães ou avós, ou até mesmo tias. Então, quando essas relações afetivas, eu entendo essa ampliação do campo das redes de apoio, que é o que eu acho que esses encontros também contemplam isso. E também, vou ser um pouquinho mais leve, eu trouxe também sobre os desafios, que eu consegui reconhecer muitos desses 3 desafios que você citou, também no meu dia a dia ali atendendo os adolescentes, que eu fico mais com eles, mas eu vejo no que a assistência social pontua bastante, porque a gente tem uma conversa muito aberta sobre o que acontece. E eu vejo que, principalmente de reconhecer que o trabalho da assistência não é espontâneo, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque as demandas elas estão ali e elas precisam ser resolvidas de forma rápida. Então, eu percebo essa frustração porque elas não são resolvidas do dia para a noite. Então, tudo é planejado. Então, quando ela tem essa questão das rodas de conversa, precisa ser planejado e trabalhado ao longo do tempo. Então, construído esse pipe com a família e também para que seja algo há muito tempo, nada é espontâneo. E também entendo sobre as questões, quando você traz também trabalhar as questões coletivas em grupos, em grandes grupos, porque sempre é difícil trabalhar individualizado. Eu vejo lá a assistente social, ela não consegue fazer visitas todos os dias da semana, então ela consegue estar ali com a família, com aquela família específica, toda semana. Porque às vezes ela tem o carro uma vez na semana e ela não consegue visitar a mesma família toda semana, porque são muitas famílias que a gente atende. Então, eu percebo esse grande desafio dessa continuidade, porque é sempre pedido para trabalhar tudo de forma coletiva, mas eu vejo essa importância do individualizado. Porque, às vezes, os próprios adolescentes sentam para conversar comigo de forma individual, fora do coletivo ali, do serviço de convivência, e faz uma diferença muito grande quando eles têm esse tempo de sentar comigo e falar só comigo e não no meio do coletivo. Mas isso também é trabalhado, às vezes eles começam a trabalhar as questões também no coletivo. Mas quando é individual, é muito mais rico. E essa questão do reconhecimento da responsabilidade pública, né, do sentimento de ódio que as pessoas trazem, eu escuto muito isso às vezes quando eu estou fora do serviço de convivência, quando as pessoas tentam entender o que significa o serviço, elas criticam muito. Ah, mas aí é um lugar para o pessoal ganhar Bolsa Família,
mas se ganha Bolsa Família, as pessoas não vão trabalhar, então eu escuto muito isso na questão. E também tá, trabalho de serviço compensa, que é a acolhida, a convivência e a autonomia, a renda a gente só encaminha, né? Então a única coisa que a gente não faz é a questão da renda. E aí, e agradecer pela sua fala. Obrigada, Ana Laura. Nesse bloco, gente, alguém mais? A Isabela, você vem aqui, Isa. Um pouquinho do ladinho do João Kleber. Nós estamos no momento de debate, tá, João? O senhor tem que falar da casa. Oi, amiga, tudo bem? Boa noite. Eu sou Isabela, eu vim porque eu sou orientanda de banho do mestrado. Eu sou um convite aí para você, ô Abigail. Tem um convite para a banca. E eu sou assistente social, eu trabalho aqui em Franca, né? E acho que a minha pergunta vai muito de encontro com o comportamento que a Ana trouxe, né? Inclusive, né? Eu consegui visualizar várias coisas que você foi trazendo aí na minha prática, né? E ontem completou 1 ano que eu estou trabalhando no SUAS, né? E foi minha primeira experiência profissional enquanto assistente social. E aí eu sinto, assim, né? Percebo, eu estou nesse momento de... Não é uma crise, assim, mas é de me entender enquanto a estudante que eu fui, o compromisso ético-político e a prática, né? E aí a minha pergunta vai nesse sentido, assim, como não ser engolida por essa realidade, né? Porque eu sinto que eu cheguei uma pessoa muito nova, muito fresquinha na minha equipe, e eu acho que fez alguma diferença, porque eu sempre fiz essa coisa, esse movimento do coletivo, de reconhecer as demandas, exatamente por ter chegado da universidade pública, né, há muito pouco tempo. Só que é muito difícil trabalhar isso exatamente por causa dessa questão que a Ana trouxe, dessa questão da espontaneidade, né? Que tem que ser um trabalho planejado e que eu tenho um monte de casos na minha mesa que chegam todos os dias e nunca acabam, nunca dá tempo de fazer tudo. E aí vai chegando essas coisas, e aí a gente fica tão esgotada com essa demanda e não dá para pensar em planejamento, muitas vezes. Assim, isso é uma coisa que vai me comovendo um pouco, que vai me deixando muito... Mas não no sentido de me paralisar, muito pelo contrário. Eu acho que pelo compromisso ético-político, eu fico pensando nessas estratégias, né? Então, para mim, até é importante estar nesse espaço aqui hoje, né? Até como estudante, assim, mesmo refletendo nesse lugar voltado para esse olhar mais estrutural das coisas, porque a gente fica muito aí na nossa realidade, mas a gente vai se perdendo um pouco, assim, né? Não questão de perder o compromisso ético-político, mas de como chegar nele, como fazer valer isso numa realidade que a gestão vai cobrando produtividade da gente. O assistente social tem que fazer 50 atendimentos por mês. E aí, de que vale? Qual a qualidade desses atendimentos? Enfim, isso é um atendimento que faz. Obviamente, porque eu tenho que acompanhar 50 famílias que chegam todo mês, né? Então, assim, uma isso, assim, de como não ser engolida para essa realidade. Você tem muitos anos de experiência, porque você vê como que é uma receitinha. Mas muito obrigada, viu, pela fala. Muito bom. Obrigada, Luísa. Gente, eu acho que antes de passar para a Abigail, eu queria ver se mais alguém gostaria de falar, porque nós vamos fechar nesse bloco. Alguém mais gostaria de... Eu sei, uma pergunta. Vem cá. A cadeirinha aqui, ó, que aí eu te vejo. Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia. Eu trabalho aqui em Franca, num lugar chamado Me Reconhecer. A gente atende vítimas de violência doméstica lá, né? E eu sou oficineira, e eu acho interessante essa questão que você trouxe do desafio profissional enquanto essa questão coletiva, né? Porque eu vejo lá
é que é difícil a gente alcançar algumas pessoas, por exemplo, mulheres idosas. Normalmente é mais fácil a gente articular, fazer esses momentos em grupos, né, com mais frequência e elas são mais assíduas, assim. Só que mulheres adultas, e principalmente mulheres que ainda estão em convivência no relacionamento abusivo, é muito difícil a gente conseguir articular e acessar elas mesmo para esses grupos, para esses momentos coletivos. E eu sinto que é muito rico mesmo, muito importante, porque lá as meninas, né, das assistentes sociais, da psicóloga, advogada, elas fazem um acompanhamento individual, né, com as atendidas e são realmente, não tem como acompanhar todas com a mesma frequência e dedicação o tempo todo, porque são muitos o tempo todo, né? Tem pilha de boletim, então não dá para dar uma atenção para todo mundo. Então, os grupos é para esse momento, né? Para fazer esse fortalecimento de vínculos, para ter esse momento de convivência. E eu vejo que mulheres que estão ainda em relações abusivas, esses momentos seriam muito mais importantes, né? Justamente para construir essa rede coletiva longe desses relacionamentos, né? Ter outras formas de, enfim, de convivência e perceber isso, né? Só que é isso, assim, que é difícil a gente conseguir acessar e fazer com que elas vejam a importância, não a importância, mas como esses momentos poderiam ser, tipo assim, interessantes também, de se realmente engajar. Então, eu queria saber de você como que a gente poderia, não sei, acessar de forma mais fácil as pessoas, porque às vezes é difícil, né, a gente conseguir fazer esse momento em grupo e ter esse acompanhamento assim, mais coletivo. Assim. Obrigada, Júlia. Mais alguém, gente? Não? Então, a gente encerra as inscrições, tá? Vou passar, então, para a Abigail. Abigail, fica à vontade, minha querida, para você, né, fazer aí as considerações sobre isso. Queria agradecer demais, e muito bom reconhecer aqui trabalhadoras da assistência social, né? Várias profissionais aqui já atuando na assistência social como orientadoras, compondo as equipes de referência e buscando, então, atuarem, né? Se formar, ampliar seu campo de formação para a atuação como assistentes sociais, né? Muito legal essa iniciativa de vocês. Eu quero dizer uma coisa, assim, que eu tenho absoluta convicção disso que eu vou dizer para vocês, e é uma convicção não passional, emocional, é a partir do meu trabalho. Nós atuamos com questões que são produzidas coletivamente, e o coletivo produz identidades, produz experiências, produz reconhecimento. Há um pressuposto de que a atenção com um profissional desvendaria para pessoas maior capacidade de compreensão do que elas estão vivendo. Mas isso não se sustenta em nenhuma das fundamentações que orientam o trabalho com, por exemplo, vítimas de violência, com mulheres que tiveram seus filhos mortos pela polícia. Quando a gente ouve essas mulheres falando, quando a gente ouve a narrativa das pessoas que participam de movimentos sociais coletivos, movimentos de resistência, elas vão narrando o quanto a escuta de outras pessoas, a identificação com outras histórias, vai trazendo um sentimento que então não foi só comigo, não tem a ver com o que eu fiz, isso ou o que eu deixei de fazer. Isso acontece com muitas pessoas, né? Tem até um podcast, não sei se vocês conhecem a Rádio Novelo, tem um episódio da Rádio Novelo que chama Mães e Madres. Eu recomendo que vocês ouçam, que é uma conexão entre o movimento Mães de Maio na Argentina, que é um movimento de mulheres que tiveram seus filhos mortos pela ditadura militar, e o movimento Mães de Maio no Brasil,
que é decorrente das mulheres que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado, né, e que inicia aqui no Estado de São Paulo, né, a partir de um momento em que há uma reação, né, do crime organizado contra os mecanismos de segurança, e os mecanismos de segurança saem chacinando jovens nas favelas em várias cidades do estado de São Paulo. Foram mais de 500 pessoas mortas pelos mecanismos de segurança do estado de São Paulo, no ano de, acho que 2006, e a história dessas mulheres individualmente, como a conexão entre elas, o encontro entre elas, produz esse reconhecimento de uma injustiça produzida pelo Estado e a força de enfrentar, de resistir, de cobrar do Estado a reparação, de cobrar do Estado o reconhecimento da violência, da violação do direito à vida dos seus filhos. Isso não é uma conversa com um profissional dentro de uma sala que produz. Eu acho que há um superdimensionamento do que é a atenção individualizada dos profissionais, como se essa atenção individualizada fosse capaz de trazer para as pessoas conhecimento, vivências, oportunidades de conexão que o contato com outras pessoas vivendo situações similares ou até distintas não produzisse. E eu acho que há nisso um equívoco muito importante e que está muito mais associada a uma ideia do faça você mesmo, a um pensamento liberal de que, a partir de uma orientação individualizada, as pessoas vão produzir soluções individualmente para violências e violações históricas que incidem dentro da sociedade. Então, o coletivo, para nós, não é escolha. E não há maior qualidade de atenção porque a pessoa recebeu uma atenção individualizada. Eu, recentemente, a semana passada, estava em Barretos, dialogando sobre trabalhos com coletivos grupais, e estava ouvindo a coordenadora do Centro de Referência de Atenção à Mulher em Barretos, a Fernanda, e ela estava falando sobre isso exatamente. Ela estava falando, olha, eu me deparo, e não é uma vez ou outra, eu me deparo com muita frequência na roda, quando as mulheres estão falando, várias delas dizerem, nossa, você já tinha me falado sobre isso, mas no dia que ela contou como ela estava se sentindo, o que ele falava para ela, e como é que ela se sentia impactada, a preocupação que ela tinha com os filhos dela, eu consegui me ver na narrativa dela. É fundamental isso, porque é isso que constitui a capacidade de resistência coletiva. Se a gente vai fragmentando as pessoas e buscando produzir sentido, orientação, entendimento individual, a gente sequestra a possibilidade de luta coletiva, de resistência, de identidade e subjetividade coletiva. Então, tem um equívoco, do meu ponto de vista, tem um equívoco nessa ideia de que é no encontro individual com o profissional que vai ser ressignificada a trajetória das pessoas. Só se fosse é muito messianismo, do meu ponto de vista, essa leitura. Então, o nosso trabalho é essencialmente coletivo, porque ele é em equipe, e equipe é um coletivo, e ele lida com questões coletivas. Então, não dá para particularizar, individualizar o que é coletivo. Há vários profissionais que pensam, e eu refuto isso, há vários profissionais que pensam que a atenção deles com as pessoas
transmite para as pessoas mais qualidade de atendimento. Que é isso que assegura a qualidade, essa atenção individualizada. Pode ser que essa atenção individualizada e, às vezes, demorada, possa ser uma tortura para as pessoas. Delas ficarem ali com receio de o que elas vão falar, como é que vai... fez uma pergunta, o que será que ela quer saber? Olha, gente, o que configura a vivência da violência, um dos elementos que configuram a vivência da violência e injustiça é as pessoas perderem a confiança no Estado. Essa é uma das principais expressões. As pessoas não confiam no Estado. E como elas não confiam no Estado, elas não confiam nos agentes institucionais. Trabalhar para reparar a injustiça é trabalhar para recuperar a confiança das pessoas no Estado. Então, quando a gente fica horas, ou não fica horas porque não tem tempo para horas, né? Mas quando a gente fica muito tempo conversando com as pessoas e levantando informações e fazendo ponderações sobre o que elas estão falando, não necessariamente isso é acolhedor. Pode ser que muitas pessoas estejam ali já ansiosas para resolver coisas da sua vida, com medo do que elas estão falando, medo de represália, medo de como isso vai ser usado, né, por nós nessa atenção. Então, eu não tenho essa convicção. Eu tenho uma convicção contrária. Eu não tenho convicção de que a qualidade da atenção está no tempo individualizado que uma profissional dedica a uma pessoa. Porque eu, inclusive, sou freiriana, né? Eu venho também da educação do ponto de vista não só do meu exercício como docente, mas também da minha formação. Eu sou de uma formação freiriana, em que a gente não aprende só com o professor. A gente aprende entre nós, a gente aprende com todas as pessoas que a gente convive. Então, eu acho que tem uma idealização do que os profissionais podem aportar nessa relação e que, quando a gente está com as pessoas, convivendo entre elas, né, nos espaços grupais, tem muita riqueza de aprendizado. E tem uma questão que, para nós, nos espaços grupais, é muito importante, que é a gente tem um método, a gente desenvolve o método, a gente tem uma capacidade de planejar o encontro, mas o conteúdo do encontro, quem tem são as pessoas. Porque o conteúdo do encontro no sistema de proteção é a vida. É a vida vivida, é a intensidade do sofrimento, é a resistência ao sofrimento, é a trajetória de luta. E isso quem tem são as pessoas, não somos nós. Nós temos a nossa trajetória, as nossas vivências, mais ou menos intensas e desiguais, mas as pessoas têm sua trajetória, e é essa trajetória que está sendo fortalecida por nós. Então, eu insisto que esse trabalho coletivo, ele precisa ser, na assistência social, o predominante. A exceção é a atenção individualizada, até para produzir essa conexão com os coletivos grupais. As pessoas vivem em vários coletivos, né? Isso é cotidiano. A própria família é um coletivo intergeracional, né? A outra coisa que eu queria comentar é... Isabela, eu tenho muito envolvimento, muita mobilização na política de assistência social. Eu de fato, fiz escolhas desses quase 40 anos, sempre de permanecer nessa área. Isso foi uma escolha minha, né? À medida que você vai se desenvolvendo profissionalmente, você começa a ter outras possibilidades, e eu quis ficar, e continuo querendo ficar, né? Eu desejo que você também permaneça querendo ficar, e entenda a relevância
do sistema de proteção numa sociedade tão desigual como a nossa. E eu acho, sabe, assim, na minha vivência, o que mantém essa nossa capacidade de se implicar com o trabalho, de se afetar pelo trabalho, de permanecer conectado com elementos do nosso projeto ético-político, né? de não perder essa condição que, durante o nosso processo de formação, é tão cara, né? Porque a gente também se inspira nas profissionais que nos formam, né? Então a gente vai vendo ali o corpo docente, outros profissionais, a gente fica tão mobilizado, né? E depois a gente vai para a prática profissional e fica pensando, nossa, mas será que eu estou mantendo coerência com aquilo? Né? O que a minha professora tal diria do meu exercício hoje, né? E eu acho, assim, tem uma discussão muito presente em análise institucional, né, e mesmo nos Foucaultianos, que é a gente olhar as instituições nas suas contradições, mas a gente sempre ser capaz de refletir e analisar o nosso exercício profissional para saber se ele vai na direção do alargamento do acesso, do respeito ao direito, da valorização das pessoas, né? Então, se ele vai nessa direção, ele se retroalimenta, ele se sustenta na própria conexão que a gente vai tendo com o cidadão, com a cidadã que busca o serviço. Então, eu acho que isso é basilar, assim, é alimentador do exercício profissional, a gente ir se conectando com aquilo que é o objetivo e a finalidade da nossa atuação profissional, né? E aí, quanto mais a gente encontra, e isso, um outro elemento, Isabela, é que, de novo, isso nunca é um exercício individual, né? Então, uma ciência, quando a gente trabalha em instituição, é a gente saber que as instituições, elas têm contradições e elas operam na perspectiva da manutenção da desigualdade, embora seu discurso seja outro. Mas dentro das instituições, a gente vai buscando identificar quem compartilha de princípios da mesma direção que nós. E nós nos aliamos a essas pessoas, a esses grupos, para nos fortalecer dentro das instituições, porque luta política nunca é individual. Luta política é sempre coletiva. Então, acho que ao longo desses anos de exercício profissional, se há uma questão que marca a minha trajetória, é que eu sempre fiz parte de coletivos, né? Então, eu faço parte de núcleo de pesquisa, de frente de defesa do SUAS, né? Então, de coletivos profissionais que analisam determinadas intervenções, grupos em defesa de direitos. Então, eu acho que isso é que alimenta o nosso exercício, e a gente sabe que colocou o nosso trabalho cotidiano à disposição, né, das defesas que fazemos dentro da sociedade, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu queria fazer um último comentário com a Ana Laura, para fechar, para dizer, Ana Laura, que tem um texto da professora Potiera Pereira na tese de doutorado da professora... Puxa vida, eu esqueci o primeiro nome dela, que é Figueiredo, mas eu pego e mando mando o link pela professora, que ela fala de uma questão muito presente na assistência social que ela chama fraudemania. E ela denomina fraudemania essa mania de fraude, e de modo que
as pessoas na assistência social, que recorrem à assistência social, elas estão sempre sob julgamento coletivo, de pessoas que querem usufruir do Estado, ter privilégios no Estado, né? E não de pessoas que estão buscando seu direito. E isso eu acho muito necessário a gente ter em mente, que a gente vai se deparar o tempo inteiro com esse discurso, mas isso não somente fora, né? Até Ana Laura tem sido preservada, pelo que eu estou identificando, tem sido preservada de não enfrentar esses discursos no próprio serviço de assistência social, como às vezes ocorre, né? Então, não é somente fora, não é somente na sociedade como um todo, dentro da própria instituição do Sistema Único de Assistência Social, nós temos uma linha, né, uma tendência, todo um debate interno sobre pessoas que entendem que é indevida aquela proteção, que a solução deveria ser pelo trabalho, né, enfim, uma série de questões nesse sentido. Então, eu recomendo muito a leitura dessa contribuição da professora Potiera Pereira, porque ela vai identificando como é que isso vai se enraizando, né? A Kênia Figueiredo, na tese na arguição da Kênia Figueiredo, e depois a Kênia usou no prefácio do livro dela, sobre comunicação para acesso a direitos no SUAS. Então, acho que eu convido, né, para que vocês conheçam. Enfim, eu acho que esses elementos aqui que eu queria trazer muito mais, né, outras discussões, mas eu fiz aqui uma escolha de algumas questões que eu acho que são estratégicas para conhecer esse trabalho. Eu espero que tenha ficado nítido para vocês. Vou mandar o link desse artigo que eu e Kelly escrevemos, que tem a síntese dessas discussões que eu estou fazendo. E aí desejo, então, que tenha ficado nítido, né, tenha contribuído com a discussão de vocês na disciplina, e que a gente, de fato, tenha outras oportunidades de encontro, né, presencial. Eu gosto muito de ir à Franca, vou com relativa frequência, e, havendo possibilidade, aviso, professora Edivânia, quando estiver aí, para ver se é possível a gente se encontrar presencialmente. Mas queria agradecer demais a atenção de vocês, as questões ultra pertinentes aqui para a gente pensar juntas, né, o trabalho da assistência social. Agradecer demais a oportunidade, viu? Um abraço. Uma salva de palmas aqui para você, bastante merecida. Foi bastante rica essa noite, Abigail. Prazer ter você aqui, né, compartilhando toda essa sua experiência, essa sua trajetória, né, de pesquisa, de assessoria, de militância, esse contato direto, né, com os municípios, com a política de assistência social. Acho que isso te dá um acúmulo muito importante. Inclusive para falar dessa matéria sensível, né, desse cotidiano, dessa questão do planejamento, né, de como os profissionais acabam sucumbidos, né, nessa demanda. Então, eu acho que você traz elementos muito importantes, que eu acho que a gente ainda vai ficar o tempo aqui discutindo e elencando mais questões. Mas te agradeço, tá? Foi um prazer imenso. Eu espero, sinceramente, eu já tinha ouvido várias vezes de formações que você deu aqui em Franca, tal, e era para profissionais que estão vinculados, né, com a proteção social básica especial, e não fui participar, mas será uma honra ter você aqui também na Unesp. Vamos tentar organizar alguma coisa para te trazer também, tá? Presencial. Muito obrigada. E depois eu vou conversar com você no e-mail sobre o convite que eu te mandei também, tá? Da banca. Beijo. Bom descanso. Até mais. Eu vou... Ah, já saiu. Ia voltar para desligar.